Então, minhas irmãs, meus irmãos que nos acompanham neste Congresso de Espiritualidade Católica da Comunidade Ore, é uma alegria estar com vocês, fazendo parte desse momento histórico para a vida de fé da nossa Igreja de Deus que está em Teresina, nossa Arquidiocese de Teresina. E a minha participação neste congresso, neste momento com vocês, será falando um pouco do poder do Santo Rosário, do Terço. O poder desta oração tão bonita, tão simples, que nos acompanha ao longo da nossa vida de fé, que nos leva a crescer na intimidade com a Mãe de Jesus e a aprender dela, no seu amor, na sua dedicação, na sua entrega a Deus, a também nos entregarmos ao Senhor em nossa vida. Mas para que nós possamos entender bem o poder desta oração em nossa vida, é preciso que nós façamos então inicialmente um resgate histórico, procurando observar nesse percurso de tempo em que a comunidade de fé, em que os seguidores de Jesus foram se constituindo enquanto igreja, até chegarmos nos dias de hoje. Observando ao longo dessa história, as vezes em que essa oração que nos é tão cara foi um sinal de graça, de bênçãos, foi um sinal da misericórdia de Deus para nós, o seu povo. A origem do itinerário do Rosário na vida de fé da Igreja tem início lá em meados do século VI ao século IX, surgido junto aos mosteiros. Os monges tinham a tradição de rezar o saltério, os 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia. E como os leigos, na sua maioria, eram analfabetos e não podiam acompanhar a recitação do saltério por causa dessa limitação intelectual, muitos deles, percebendo a necessidade de manter ao longo do dia um itinerário de oração constante, foram criando, sob a luz do Espírito Santo, fórmulas que lhes servissem para suprir essa necessidade. E assim surge o chamado Saltério Mariano. Eles reuniram as invocações à Virgem Maria, que nós temos lá no Evangelho de São Lucas, precisamente no capítulo 1 de Lucas, versículos 26 ao 38, e também no versículo 42, com aquelas palavras com as quais o anjo saudou a bem-aventurada Virgem Maria e anunciou a ela o nascimento de Jesus, complementando com as palavras que Isabel usou ao ser tocada pelo Espírito Santo quando recebe a visita de Nossa Senhora em preparação ao nascimento de João Batista e também após o anúncio da encarnação do Verbo. Então, aquelas pessoas simples, mas com sede de Deus, encontraram nas palavras do anjo a Maria, junto às palavras de Isabel, uma maneira de saudar a Mãe de Jesus, uma maneira de apresentar a ela a alegria do seu coração e o seu desejo de ser de Deus. Na simplicidade daquela oração repetida 150 vezes, nasceu então esta nossa devoção do Rosário. Mas o ponto histórico em que o Rosário ganha, digamos assim, uma consistência maior, em que ele passa a ser reconhecido e propagado como uma devoção não particular, mas uma devoção da Igreja, como um caminho de graça da Igreja, para que nós, povo de Deus, pudéssemos então nos dirigir ao céu. Nós temos o ano de 1214, o momento em que São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem Dominicana, a Ordem dos Pregadores, vendo a heresia assolar a Europa, vendo muitas pessoas de fé na sua inocência se desviarem do caminho de Deus por causa da heresia, por causa dos ventos de mentira que eram suaves, porque encantavam as pessoas. Por causa de tudo isso, São Domingos, entristecido, pensando que sua pregação não tinha resultado, um dia foi para a floresta vivenciar um dos seus momentos de intensa oração e comunhão com Deus. E no meio dos seus clamores, das suas súplicas, Deus envia a Virgem Maria
Nossa Senhora aparece a São Domingos e entrega a São Domingos esta devoção, a devoção do terço, que originalmente se chamava rosário, né? Porque a palavra rosário tem origem em uma palavra latina chamada rosarium, coroa de rosas, né? Então Nossa Senhora entrega a São Domingos este sinal, dizendo a ele que através da recitação destas palavras do anjo, que através da recitação dessas palavras de Isabel, o mundo se desviaria dos caminhos da perdição, que era a heresia que afligia o povo de Deus naquela época. Os corações mais endurecidos seriam convertidos e o reino de Cristo iria se expandir, iria ganhar cada vez mais solidez entre o povo. E aí São Domingos, sem demora, confiando naquela mensagem que Nossa Senhora lhe dá, ele foi pregar sobre o rosário, falar da importância dessa oração como um caminho de graça. E ao longo do tempo, então, aquela oração simples, que nasceu do povo, que foi incentivada por Maria em sua aparição a São Domingos, foi sendo espalhada pelo mundo, a ponto de alcançar todos os cantos da terra, de modo que aonde existe um católico no mundo, há o rosário. São Miguel Febres, se não me engano, São Miguel Febres, o nome do santo, ele diz que um cristão sem o terço é como um soldado sem arma. E isso a igreja reconheceu bem no começo, quando Nossa Senhora apontou o terço como esse caminho para tornar os corações mais amáveis, segundo a vontade de nosso Pai. Então, São Domingos é o grande propulsor desta devoção. E alguns séculos depois, precisamente no século XVI, um dos filhos de São Domingos, o Papa Pio V, um Papa dominicano da Ordem de São Domingos, diante de uma situação extrema em que a Europa estava sendo assolada pela invasão dos muçulmanos, os chamados otomanos, que assediavam a Europa e ameaçavam a cristandade, ameaçavam a fé de Jesus, ele lembrou-se da promessa de Nossa Senhora São Domingos, que inúmeras graças seriam derramadas sobre aqueles que, através do rosário, meditassem os mistérios da vida de Cristo e aprendessem dela, Maria, a humildade de amar e servir a seu Filho Jesus. Então, este Papa fez uma verdadeira campanha de devoção, pedindo que as pessoas, as famílias, os governantes, no trabalho, na escola, na rua, em todas as ocasiões, recitassem o rosário. Foi a chamada Vitória de Lepanto. Os muçulmanos foram execrados, lançados para longe do povo de Deus, e o povo pôde desfrutar da paz. Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, concede o terço como um instrumento, como um canal de graça, para que nós possamos na nossa vida também alcançar essa paz tão almejada. Então, entendendo a origem histórica do terço, depois também nós precisamos entender no que consiste essa oração que nos é tão querida e que é tão poderosa. Nós temos então o testemunho de um santo da igreja que viveu há um bom tempo atrás, chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu acho que vocês já ouviram falar dele. É um dos santos que recebe da igreja, junto com São Domingos e agora com São João Paulo II, o título de apóstolo do Rosário. Dedicou um longo período da sua vida, do seu ministério, a pregar sobre o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. O Rosário, nas palavras deste santo servo de Jesus, consiste na meditação dos mistérios da vida de nosso Salvador. Mais precisamente na página 20 deste livro, que ele escreveu, O Segredo Admirável do Santo Rosário, aqui eu uso a edição da minha Biblioteca Católica, São Luís Maria diz que o rosário pode ser comparado a uma flor, a rosa, de onde lhe vem o nome. Suas folhas verdes exprimem os mistérios gozosos, as alegrias de Jesus e de Maria. Os seus espinhos, os mistérios dolorosos, o sofrimento que Jesus passou para nos redimir e a dor que Maria sentiu em seu coração ao ver o seu filho padecer. Os
seus botões e suas flores são os mistérios gloriosos, que quando se abrem, nos demonstram a glória de Deus que se revela na vida daqueles que nele confiam, que a Ele entregam sua vida, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Eles também podem ser colocados, os botões, segundo São Luís Maria, como a infância de Jesus. As flores representam os seus sofrimentos também. Quanto às rosas completamente floridas, estas simbolizam Jesus e Maria em seu triunfo e sua glória. Uma rosa nos encanta graças à sua beleza. Assim, pois, eis Jesus e Maria nos mistérios gozosos. Seus espinhos são afiados e, por vezes, ferem, o que nos traz à memória os mistérios dolorosos, onde nós somos chamados a nos unir a Jesus. E, por último, o seu perfume é tão doce que todos os que o amam se aproximam com alegria, com docilidade. Esta fragrância simboliza os mistérios gloriosos. Então, motivados por esse testemunho de São Luís, nós entendemos então no que consiste o rosário, que não é somente, como ele nos diz, uma composição de Pai Nosso e Ave Maria, mas aí está o segredo. O resumo da vida, paixão, morte e glória de Jesus e de Maria. E o rosário, quando é bem utilizado por nós, também se torna um resumo da nossa comunhão com Deus. Também se torna a possibilidade de nós nos unirmos a Jesus pelas mãos da sua doce mãe. Deus Todo-Poderoso, como nos diz aqui São Luís, deu ao rosário, o rosário para a igreja, para cada um de nós, para que nós possamos usá-lo como uma ferramenta para a nossa conversão, para que os pecadores mais endurecidos e os hereges mais obstinados retornem para Ele. Ele achou por bem, o Senhor, ligar o rosário a graças nesta vida e a glória na vindoura. Os santos sempre o praticaram e os papas sempre o autorizaram e divulgaram. Ao longo da história da igreja, muitas são as aparições de Nossa Senhora em que ela incentiva a prática do rosário, sobretudo as que para nós são mais conhecidas, a de Nossa Senhora de Lourdes, em que Nossa Senhora aparece e reza o texto com Santa Bernadette, e a de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde a bem-aventurada Virgem Maria aparece e dá como um segredo para que aquelas crianças possam se santificar e santificar todos os que estão ao seu redor, a reza do texto. Então o texto consiste nisso. É um pedaço do rosário. O rosário é esta coroa de rosa que nós damos a Nossa Senhora. E o texto é uma parte, por isso o nome texto, a terça parte. Uma parte daquele conjunto de 150 Ave-Marias que Nossa Senhora entregou a São Domingos e que ao longo do tempo, na história da igreja, foi sendo então enriquecido e conduzido até chegar até nós. São João Paulo II, há pouco tempo atrás, mais ou menos no final da década de 80, São João Paulo II acrescentou ao texto os mistérios luminosos, para que nós pudéssemos fazer uma experiência mais completa de contemplação dos mistérios da vida de Jesus e de Maria. Ele enriqueceu o texto com esse conjunto de 5 mistérios que nós rezamos nas quintas-feiras, para que através deles nós pudéssemos contemplar, perceber o ministério de Cristo, os fundamentos da nossa fé cristã, a maneira como a nossa igreja surgiu, se consolidou, tendo como cume a Eucaristia, a instituição desse sacramento de amor que nos salva, que nos alimenta e que nos conduz para o céu. O texto tem uma simbologia muito interessante. Vocês podem observar, todo mundo conhece o texto, ele é um círculo, geralmente ele tem uma medalha, no caso do que eu uso, que é o meu preferido, eu tenho um texto para cada dia do mês, mas esse aqui é o que sempre anda comigo. Quando eu digo um para cada dia do mês, não é brincadeira não, tem mesmo. Esse aqui foi feito pelo irmão Roger, que é o eremita da nossa arquidiocese, no estilo dos cordões de oração oriental. Foi composto por ele, pelo irmão Roger, foi feito artesanalmente em clima de oração, por isso para mim ele é tão especial. Mas voltando à questão da simbologia, o texto é um círculo,
representa a eternidade do amor de Deus por nós e a eternidade que deve haver no nosso amor para com Deus. Esse terço circular, a maneira como o texto é feito, circular, tendo o seu começo e o seu fim no mesmo ponto, também nos recorda que Cristo veio do Pai e que Ele retorna para o Pai. E que tal como Cristo veio do Pai e retorna para o Pai, também nós precisamos fazer esse percurso ao longo da nossa vida, entendendo que quando terminar a nossa caminhada, se nós consagrarmos de fato a nossa existência a Deus, o nosso destino não poderá ser outro, a não ser retornar para o braço de nosso Pai. O texto também é permeado, ele tem ao longo de todas as suas contas um fio que segura todas elas juntas. Alguns veem aqui um sinal de unidade da igreja. Eu costumo pensar, olhando a unidade dessas contas, para a nossa unidade na igreja enquanto comunhão dos santos. Tantos que estão na terra, quanto os que estão no purgatório, quanto nós que peregrinamos sobre a terra vivemos em comunhão. E quanto nós rezamos o texto, meditando os mistérios da vida de Jesus, nós nos unimos a todos estes que vieram antes de nós, fazendo parte dessa comunhão, experimentando da graça, experimentando dos frutos de santidade que este fio condutor, que é o próprio Cristo, transfere para cada um de nós quando nós nos unimos a Ele a partir da oração. E por fim, o texto também tem como destaque principal a cruz, mostrando a centralidade do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus em nossa vida. Há um adágio na igreja que diz que nós cremos naquilo que nós rezamos e nós rezamos naquilo que cremos. Portanto, a importância desta cruz no final do texto é justamente nos lembrar em todos os momentos da nossa oração, da nossa fé, que precisa ser constante neste sacrifício de amor de Jesus por cada um de nós, os seus filhos. E aí, depois de compreender a simbologia, a origem do texto, nós temos 7 pontos que eu separei para conversar com vocês, que nos falam a respeito da importância dessa oração para a nossa vida de fé. Mas por que eu falei da origem? Por que agora eu vou falar da importância? Porque é com base na origem e na importância que nós conseguimos perceber o poder, a grandeza, a força que essa oração tão antiga e tão nova tem sobre a vida de cada um daqueles servos de Cristo que amam a Virgem Maria, que amam a igreja e que fazem do texto um instrumento, uma escada para o céu, um instrumento de santificação diária. Lembrando que Nossa Senhora disse em Fátima que o texto deve ser uma companhia diária da nossa vida, não é para ser uma coisa esporádica, que eu pegar, achar bonito, pendurar no carro, botar no bolso amarrado aqui, deixar dentro da carteira. Não, o texto não é um amuleto, o texto é um instrumento de graça. E para que essas graças possam ser absorvidas pela nossa vida, é necessário que nós façamos diariamente esse exercício de rezar o texto, esse exercício de aprender de Maria a melhor amar e servir a Jesus. Então a importância do texto está porque ele é cristocêntrico. Não sei vocês, mas muitos de nós, eu de um modo especial, cresci numa família muito simples. E simples quando eu digo não apenas financeiramente, mas simples também no sentido do conhecimento da doutrina da igreja. E nós absorvemos o texto como sendo uma oração inicialmente mariana, mas o texto é profundamente cristocêntrico, porque o intuito dele é nos fazer, unidos a Maria, adentrar no mistério de Cristo, adentrar no caminho de salvação que Ele tem para cada um de nós. Então, além disso, ele também tem origem bíblica. As palavras com as quais nós saudamos Maria, no texto, elas são extraídas do Evangelho. Nós vemos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a saudação do anjo a Maria e a saudação de Isabel, como eu bem disse, e o complemento a Santa Maria é extraída também da Bíblia, porque nós reconhecemos Maria como mãe de Deus, tal como João diz no capítulo 1 do seu Evangelho, que o Verbo se fez carne.
O Verbo se encarnou no ventre de Maria e a partir dali, assumindo a nossa natureza humana na carne de Maria, Deus que se faz um de nós, faz com que Maria, a sua mãe na carne, seja a mãe dele enquanto Deus e homem verdadeiro. Também o texto une as famílias que o rezam. Aquele ditado bem popular, família que reza unida permanece unida, é de um padre fundador de uma congregação, se não me engano, a congregação da Santa Cruz, que era devotíssimo do texto. E quando ele disse pela primeira vez a expressão, foi exatamente ligando o texto à unidade que ele gera na família. Porque nós costumamos gostar mais, conviver melhor com as pessoas com quem nós temos algo em comum. Se nós amarmos a recitação do texto, se nós colocarmos em prática essa recitação em comunidade, na base da nossa existência, que é a nossa família, nós estaremos então plantando a semente da unidade, permitindo que os mistérios de Cristo que entram no meu coração também entrem no coração de todos aqueles e aquelas que eu amo, para que eles também possam desfrutar dessa graça de santificação, desse caminho de bênçãos que é a recitação do texto. Um outro ponto é que também o texto traz paz ao mundo. Essa foi uma promessa que Nossa Senhora deu em sua aparição a Fátima. Rezem o texto para que o mundo encontre a paz. E todas as vezes que nós rezamos o texto, nós estamos contribuindo para que essa paz reine, para que essa paz cresça e se estabeleça em nossa vida. O texto também é um sacramental, como eu já disse aqui ao longo deste momento. O que é um sacramental? O sacramental, ele é um meio de graça. Ele não chega a ser um sacramento, que é um sinal visível da graça invisível de Deus, mas ele é um canal de graça que nos prepara e que nos estimula a tirar todos os benefícios e dons espirituais que os sacramentos, sinais de Cristo, nos oferecem. Também ele faz um bem danado para a saúde, tanto do corpo quanto da mente. Quando nós rezamos o texto, isso é provado cientificamente. Uma pesquisa de uma universidade, eu não me lembro bem o nome, mas é uma universidade britânica, ela fala que quando nós repetimos as orações do texto, as Ave Marias e o Pai Nosso, nós vamos entrando num estado de tranquilidade. O nosso corpo vai recebendo doses do hormônio da alegria, e aí nós vamos suavizando. De fato, aquele sentimento de paz que nós temos enquanto rezamos o texto, é uma resposta física à graça que Deus vai concedendo a cada um de nós de maneira espiritual, quando nós vamos recitando esse conjunto de orações. O texto faz bem para a mente porque ele nos ajuda a nos concentrar melhor. Quando nós rezamos o texto, quando nós nos colocamos junto a Maria, meditando os mistérios de Jesus, nós vamos como que abrindo, alargando a nossa capacidade de focar em algo. No caso de focar nos mistérios de Deus. E por último, ele nos introduz na vida de Cristo e nos leva a encarnar a vida de nosso Senhor na nossa, a assumir a vida de Cristo como a minha, para que aconteça aquilo que São Paulo fala: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É esse o objetivo da oração do texto, e é aí que reside o seu poder. O poder do texto traz para a nossa vida inúmeros benefícios espirituais. Voltando a São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu livro O Segredo Admirável do Santo Rosário, esse livro que eu li um trecho para vocês, e aconselho todos vocês a procurarem uma forma também de lê-lo, São Luís diz que o texto eleva o nosso coração a uma perfeita contemplação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo desses conjuntos de orações que são os mistérios, nos quais nós meditamos as alegrias de Jesus, do seu nascimento, as dores de Jesus, seguindo o percurso da sua paixão, a glória de Jesus, seguindo os mistérios gloriosos, com a vida de Jesus que ressuscita e sobe para o céu, e também com a glorificação da sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Quando nós fazemos esse itinerário, quando nós vamos assumindo para a nossa vida a prática da reza do texto, nós como que elevamos a nossa alma à perfeita contemplação da vida de Jesus. O texto também purifica a nossa mente, o nosso coração contra o pecado.
Lembra do que eu disse anteriormente, da importância do texto? Que ele faz bem para a mente, de fato, porque ele vai tirando tudo aquilo que nos aprisiona, ele vai quebrando da nossa mente, do nosso coração, as cadeias do pecado que nos distanciam da contemplação de Deus. Ele nos ajuda a vencer nossos inimigos espirituais e temporais. Uma coisa que o diabo tem medo é de quem reza o texto. Em um exorcismo acontecido na Europa do século passado, um padre perguntou ao diabo por que ele tinha tanta raiva de Nossa Senhora. E o diabo respondeu: porque me dói muito mais ser humilhado por uma mulher do que por ele, do que por Jesus. Porque Maria é uma criatura, tal como o diabo é uma criatura. Mas o que o diabo perdeu por sua desobediência, Maria resgata por seu sim e por sua entrega a Deus, também nos ensinando a abandonar os laços com o pecado, com o mal e abraçar a vida de graça em Jesus Cristo. E depois nós temos também um benefício que é o texto nos ajuda a estar mais dispostos à prática das virtudes. Quando nós vencemos no combate espiritual as amarras que nos prendem ao mal, o bem toma conta do nosso ser e nós nos tornamos capacitados de produzir mais bem ainda, que são as virtudes. E de, através das nossas virtudes, conquistar o coração daqueles que estão distantes de Deus, para que eles também assimilem a necessidade de ser sinais da presença do Senhor na terra. Uma outra prática benéfica do texto em nossa vida é que ele nos faz nos apaixonar por Cristo. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. E conhecendo Cristo pela recitação do texto, é óbvio que nós passaremos a amá-lo mais e amá-lo melhor. Não basta dizer que cremos em Jesus, que o amamos. É preciso aprender dele a exercitar esse amor na nossa existência. Depois, o texto também nos leva a reconhecer que somos pequenos. Tal como Maria, que no Magnífica louva a Deus porque viu a pequenez de sua serva, nós também, recitando essas palavras de Maria, essas palavras do anjo, essas palavras da igreja, nós vamos reconhecendo o nosso pecado. E reconhecendo o nosso pecado, nós vamos estar mais dispostos a ficar puros diante de Deus e diante dos homens. É por isso que o texto é um sacramental, porque ele nos dispõe a buscar aquilo que nos santifica. Ele nos dispõe a quebrar as nossas amarras com o pecado, as ligações que nós temos com o mal, para servir de fato a Jesus. Então, reconhecendo o poder do texto, reconhecendo a graça que a recitação desta oração traz para a nossa vida, nos esforcemos para vivê-la melhor, reconhecendo, entendendo que Deus nos ama e que no seu amor Ele quer sempre nos abençoar, nos santificar e conduzir. Convido você então agora, a finalizando este momento, nós rezarmos juntos a oração que coroa o texto, a Salve Rainha, louvando a bem-aventurada Virgem Maria por esta graça que ela nos concede, que é aprender a amar Jesus por meio da oração. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, Senhora, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos ouvei-nos. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então foi um prazer estar com você neste momento. Espero que esta nossa reflexão lhe ajude a rezar melhor o texto, a trazer para a sua vida os benefícios dessa oração, e que você, quando rezar o texto, lembre de todos aqueles que antes de você experimentaram este meio de graça e de todos aqueles que através do seu testemunho também virão experimentar. O texto não é para ser rezado como quem está pegando boi na carreira, não. Nós temos que rezar o texto com calma, com amor, com cuidado, prestando atenção a cada palavra que nós dizemos, para que através destas palavras, que não é uma vã repetição, como nos dizem muitos por aí, porque não poderia ser vão aquilo que vem de Deus, para que através destas palavras que nós rezamos,
o Espírito Santo de Deus que cobriu Maria, cubra a minha, a nossa vida. Um abraço, fique com Deus e tenha um bom congresso.